Fala galera, Pipo aqui para mais uma aulinha de biologia. Só estou passando para lembrar que os links estão sempre na descrição e espero que vocês tenham aí uma excelente aula. Então, vamos de vídeo. Mais uma aulinha de biologia, então hoje o tópico vai ser aí a aula de número 9 de ecologia, para a gente fechar esse tópico, o tópico mais importante aí da prova do Enem, que é poluição do solo, poluição radioativa e poluição biológica. Radioativa e biológica é muito rápido, poluição do solo tem algumas coisinhas aí pra gente conversar. De todas essas poluições que a gente conversou até agora, numa escala de importância, e essa é a menos importante pensando em vestibular, mas talvez uma muito importante para nosso momento de vida, porque a gente está falando aí de uma poluição associada ao lixo, e o lixo plástico em especial está gerando muitos problemas para a nossa sociedade. Então a gente precisa ficar de olho, tá? Mas vamos começar falando sobre o desmatamento, que seria a remoção da cobertura vegetal do solo. Por que é importante a gente falar sobre isso? Ao retirar a camada vegetal do solo, a gente vai acabar expondo esse solo à ação do intemperismo e isso vai levar à erosão desse solo, o que vai perder aí a matéria orgânica e inorgânica e vai levar a uma desertificação. Lembrando que a nossa comida vai ser produzida nesse solo, então a gente precisa preservar muito bem ele para que a gente possa ter uma produção alimentícia maior. Agora, quem são os grandes causadores aí do desmatamento? A gente pode citar a agropecuária, que é hoje uma principal causadora do desmatamento. A gente vê a Amazônia sendo destruída, o Pantanal sendo destruído, o Cerrado basicamente já foi todo pro saco por causa do excesso de crescimento da monocultura. A agricultura e o agro é muito importante para o Brasil, e é importante que seja dito isso. Do ponto de vista geográfico, geopolítico, o PIB hoje do Brasil depende do agro, e isso tem que ser dito. Mas a forma que o agro está avançando em relação aos nossos biomas e aos nossos ecossistemas é perigoso, porque isso não é sustentável. Está havendo um esgotamento de solo excessivo e a gente basicamente só vê a mudança, ou seja, uma agricultura que tomava conta de boa parte do Mato Grosso do Sul, plantava soja, plantava arroz, plantava o que fosse, esgotava o solo até o máximo, depois abandonava aquele território, abandonava aquele terreno e avançava em direção ali ao norte e nordeste buscando novos territórios. Por quê? Ele vai trabalhando por esgotamento. E esse esgotamento é perigoso porque o que eles deixam para trás não é um ambiente onde pode crescer de volta o ecossistema natural. Ele já não tem os nutrientes necessários para a vida prosperar ali. Então tem que haver um cuidado e talvez uma legislação mais correta para que a gente tivesse, sim, o desenvolvimento da agricultura, mas em paralelo a preservação do meio ambiente. A indústria madeireira é outra que vai acabar destruindo muito, tá? Eu vi muito isso quando eu estava lá na Amazônia. Vários barcos com madeiras gigantescas, que eram milenares, que estavam sendo retiradas dali. É perigosíssimo fazer isso, porque quando a gente tira uma planta de um certo ambiente, o ideal, o certo, seria que a gente plantasse outra no lugar. Milenares exagerei um pouquinho, mas plantas com centenas de anos de idade são retiradas e nada é colocado no lugar. Então, por exemplo, eu tenho uma mesa aqui em casa que foi, na verdade, dos meus pais, que ganharam de presente de casamento há bastante tempo atrás. E a mesa é feita de jacarandá, uma das madeiras mais interessantes e excelentes que existe. Por exemplo, já teve cupim na minha casa várias vezes, já teve cupim aqui até na minha casa e não pega nessa mesa. É uma madeira de excelente qualidade, chamam de madeira de lei. Foi mais caro, mas principalmente por que foi caro? Porque ela foi feita a partir de uma indústria que pensava de forma sustentável. Então havia a retirada do jacarandá para fazer o móvel, mas havia um replantio no local. E qual é o compromisso que essas empresas que são certificadas fazem? Elas só podem tirar um novo jacarandá dali quando passar o tempo suficiente para que essa planta cresça. E às vezes são tempos muito grandes, centenas de anos. Eu sei que é um compromisso difícil de ser feito, mas no mínimo você tem que tentar seguir essas regras para que você possa daqui a pouco ter madeira de novo para conseguir construir esses móveis. Ou você usa madeira de pior qualidade. Hoje em dia tem a febre do MDF, do MDP, né? Materiais com madeira de reconstrução, que também são uma boa ideia. Porque nem tudo precisa ser feito com uma madeira de excelente qualidade. Ou se for feito, é importante a manutenção ao longo do tempo. Então eu estou usando essa mesa, espero que eu possa passar até para o meu filho, porque é uma madeira que vai durar aí por muitos e muitos anos, tá bom? Entendam que a urbanização também foi um grande fator aqui no Brasil para a destruição do ecossistema, principalmente lá no começo do período imperial e depois ainda na República, onde a gente vê a expansão das cidades, tá? E a urbanização, óbvio que novamente são meios para a gente se desenvolver, mas a gente pode pensar de forma sustentável. Pegar o grande exemplo aqui no Rio de Janeiro da Floresta da Tijuca, que foi completamente desmatada no período imperial e Dom Pedro II percebeu a grande cagada que fez quando começou a faltar água na cidade. Por quê? Sem a floresta para filtrar as chuvas com o solo já
muito mais preenchido de vida, começou a ressecar o lençol freático que está embaixo aqui da gente. E aí com isso, sem água, não tem como você desenvolver uma cidade. E aí houve todo um trabalho de replantio para que hoje seja uma área de preservação ambiental. Hoje é uma floresta nacional, ninguém pode levar nenhum graveto de lá. E isso acontece em resposta ao entendimento que a gente precisa preservar parte da nossa vegetação. Eu entendo que o desenvolvimento é necessário, mas tem que ser atrelado a soluções sustentáveis, tá? Outro grande problema são as extrações de minério. E a gente tem que lembrar quando a gente fala lá da água. Hoje em dia as extrações de minério estão sendo feitas com certos riscos, o que é perigoso. Então sim, é importante extrair minérios, mas de uma forma que seja segura, tá? A construção de hidrelétricas também é um grande problema de desmatamento, porque alaga uma grande região. Muita gente fala, né, a hidrelétrica é limpa. Sim, após a sua construção ela é limpa, ela não tem nenhuma poluição atmosférica. Mas para a sua construção em geral, você vai ter a retenção de uma grande área de barragem que você vai acabar alagando um trecho gigantesco. E aí toda a vegetação que ficou ali por baixo vai sofrer decomposição. Então existe uma poluição bem grande da atmosfera nesse momento. Então a gente tem que escolher muito bem que momento construir essas usinas, porque a longo prazo funciona, mas a gente precisa evitar aí a destruição de grandes habitats. E por fim, o extrativismo de uma forma genérica, assim como um todo, em geral é grande destruidor porque não pensa de forma sustentável, tá? Agora, qual seria aí a grande consequência desse produto, desse desmatamento? Aí, primeiro a gente falou, né? Então, você expõe o solo porque não está coberto ao intemperismo, sofre erosão e com isso a gente tem a redução da fertilidade do solo. Algo que é difícil, tá? De você acabar recolocando ali. Ou seja, você vai ter que gastar muito dinheiro em fertilizante, adubo, para tornar aquele solo um solo que possa ser assim próspero no futuro. A gente também tem o problema da salinização do solo e o ressecamento, que leva à chamada desertificação. A gente tem deslizamentos de terra, muito comum aqui no Rio de Janeiro e em outras cidades que tem mais morros, porque você tira a cobertura vegetal, aquele solo não tem quem segure ele, então quando cai a enxurrada de chuva, ele acaba deslocando grandes massas de terra. Isso pode ser até fatal para pessoas que vivem nessa região. A gente tem o assoreamento de rios, que é um problema assim absurdo, que está muito atrelado à retirada da mata ciliar. Mata ciliar, gente, imagine que aqui é o rio, a mata ciliar é quem fica em volta do rio. Então a gente está falando aí de mata que deveria segurar o excedente, tá, da chuva. Então a água vem, a enxurrada vem, mas como tem o solo, como tem vegetação, essa água acaba infiltrando e vai para o lençol freático. Sem a vegetação, essa água acaba empurrando esse excesso de solo para o rio. E o rio, que era profundo, começa a ficar cada vez mais raso. Por que o rio assoreado, o rio mais raso, é problemático? Primeiro, ele perde velocidade no seu curso de rio, não vai dar para aproveitá-lo muito bem, por exemplo, para a obtenção de água, e perde biodiversidade. Porque se a profundidade é essa, animais que eu vou poder ver aqui são muito pequenininhos. Agora, se a profundidade já é maior, a gente começa a ver animais maiores vivendo nesse rio. Então, o assoreamento de rios também é um grande problema. E quando a gente fala de áreas urbanas, não só vai levar um assoreamento, como pode levar também a enchentes. E essas enchentes podem ser aí grandes desastres urbanos que vão acontecendo aí com essas chuvaradas que estão sendo provocadas pelas mudanças climáticas, tá? E aí, mais uma vez, o que a gente tem que fazer? Manter a mata ciliar. Por exemplo, eu moro do lado de um canal. Canal, muitas vezes a gente pensa em algo que é canalizado, algo que foi colocado cimento. Mas aqui é chamado popularmente de canal do Marapendi, mas não é de fato um canal. Então, quando você bota cimento, quando chove, não tem nada que retém água, ou seja, o rio sobe. Acontece, por exemplo, na região do Maracanã. É uma região que está toda canalizada e quando chovia, alagava todo o bairro. Tá? Tiveram que construir um piscinão para reter essa água para que não levasse esses grandes enchentes. Mas aqui foi muito mais simples. Por você não canalizar, o que você fez? Você preservou as margens, a mata ciliar. Então aqui faz parte de um projeto mais interessante chamado de Corredor Verde, que eu vou falar mais, onde a gente liga dois ecossistemas e por isso precisava ser preservado uma região. Eu nunca vi esse canal levantar muito. Por quê? O próprio solo aguenta esse excedente de chuva, mesmo num dia de uma chuvarada muito intensa, ele consegue segurar essa quantidade a mais de água, o que é muito interessante. Outro grande problema que está começando a ser citado no vestibular é o fragmento de habitats. Fragmento de habitats, pensa o seguinte, imagina que eu tenho aqui numa região X, vamos fazer assim para ficar mais visível, um ecossistema. Se eu coloco uma rodovia aqui e uma rodovia passando aqui cruzando perpendicular, o que está acontecendo? Eu peguei esse ecossistema aqui e dividi em 4 segmentos. Aqui eu tenho 4 pequenos ecossistemas e não mais um grande ecossistema. Isso só por si só já impede a reprodução entre populações diferentes, o que pode levar a uma especiação.
Além disso, vai levar a uma perda de biodiversidade dentro da espécie, porque a gente vai ver menos cruzamentos e, com isso, menos diversidade. Pode levar a uma perda de biodiversidade de espécies, porque muitas espécies vão desaparecer porque não vão conseguir se reproduzir. Lembrar que a reprodução não é fácil para todas as espécies. Para quem viu o filme Rio, sabe como uma ararinha azul tem dificuldade de se reproduzir com outros. E a gente ainda tem um grande problema que é o efeito de borda. A borda do ecossistema é a parte mais perigosa dele, porque é uma área de território diferente. Então, quando a gente está falando de fragmentação de habitats, eu estou criando mais borda, ou seja, mais áreas de risco. Quando a gente pensa em rodovia, eu não escolhi isso por acaso, para mostrar que o perigo é bem fácil de se imaginar. É um atropelamento. Então aqui a gente não pode ter esse fragmento de habitat sendo algo tão comum. Agora, o que eu faço para evitar esse desmatamento ou para solucionar o problema de áreas já desmatadas? Melhor coisa, reflorestamento. Isso aqui seria a melhor solução possível. Segundo, construção de corredores verdes, né? Então, para solucionar a fragmentação de habitats, que a urbanização provoca muito, seria conectar eles de uma forma a que dois ecossistemas possam conversar. Como é o exemplo aqui da imagem, que é um projeto lá da Holanda. Como eu falei, eu moro perto de um que é muito interessante, porque agora eu posso ver capivara, jacaré, um bando de bichos que normalmente você não veria numa região urbana, mas você vê porque os animais estão passando aqui para se conectar entre dois grandes ecossistemas aqui do Rio de Janeiro, que é a Floresta da Tijuca e a floresta que vai estar no maciço da Pedra Branca. Então esses animais agora têm um fluxo gênico e conseguem aumentar a sua diversidade. Quando ele foi construído, eu era garoto ainda, foi lá para 2007, no início, no recreio, acabou aumentando muito a quantidade de animais que vivem ali. A gente conseguiu ver o reflexo positivo da construção desses corredores verdes. A gente também pode pensar em agroflorestas. Eu tenho um amigo que trabalhou comigo que foi construir uma agrofloresta de um terreno que foi cedido pelo governo aqui do estado. Ela é basicamente um tipo de agricultura que une floresta à produção agrícola, ou seja, eu planto espécies nativas e em pequenos espaços dentro dessa floresta eu vou construir aí uma região de agricultura. Eu vou plantar espécies aí que eu possa vender ou que eu possa usar na subsistência. O acordo dele é que ele não poderia vender muito, apenas para produtores locais. E então ele vai ter uma produção mais leve. No caso dele é principalmente para o sustento dele, que é bem interessante, e isso está expandindo, tá, no Brasil. Quando eu falava que o agro é necessário, a gente tem que pensar em desenvolvimento de tecnologia. Como que o agro pode construir grandes regiões de agricultura sem que haja o desmatamento excessivo? Talvez atrelando aí a agroflorestas. E a gente tem a redução no consumo da carne, que eu já falei que é um grande problema lá para o efeito estufa, e a gente vai ver aqui também. Tá? A redução do consumo da carne significaria dizer que teria menos pastos gigantescos para a criação de gado, o que é importante. E a construção civil ecológica. Então, se a gente vai urbanizar uma nova região, por que não construir de uma forma que é mais sustentável? Então, hoje tem até uma carreira, né, na faculdade, que é engenharia ambiental, que é focada nessa ideia de como construir aí a nossa civilização de uma forma sustentável, um olhar diferente. Por exemplo, a gente usa ar-condicionado para tudo, e o ar-condicionado é problemático, né, para a questão do clima. Mas a gente poderia construir um prédio sem que houvesse, de fato, a necessidade de ar-condicionado. A gente vê bastante isso quando a gente vê o caso lá de um prédio da UFRJ aqui no Rio de Janeiro. Existe um prédio lá que é o prédio de comunicação, psicologia e vários outros, que tem várias grandes janelas que conectam numa forma de cruz e com isso há uma ventania constante ali. Sempre tem corredor de ar. Então se venta um pouquinho lá já fica frio. O que é interessante, porque você não tem ar-condicionado nesses andares e ainda assim a climatização é excelente. Para quem já visitou cidades mais antigas, eu estava recentemente lá na Itália, as grandes construções antigas eram feitas com grandes blocos de pedra, às vezes mármore, que seria melhor ainda porque é muito duradouro. Esses grandes blocos de pedra fazem com que você, dentro do prédio, a temperatura é totalmente amena. Você não precisa de ar-condicionado para isso, ele já vai climatizar de uma forma melhor. Então a gente tem como pensar em estratégias para evitar esse desmatamento, tá? Agora, vamos falar da segunda parte importante da nossa aula, que é o lixo. Então, o lixo é um grande problema hoje da nossa sociedade, porque a gente tem um descarte muito grande aí desses resíduos, tanto domésticos quanto industriais. Agora, qual é a definição de lixo? Porque lixo e resíduo sólido muitas vezes são confundidos, tá? O lixo é definido por qualquer material que não tem valor ou utilidade, tá? E que é oriundo do nosso trabalho doméstico, industrial e que é jogado fora. Agora, ele não tem qualquer valor ou utilidade. Entenda que o resíduo sólido ele vai ser um tipo de material que também é resultante da atividade humana, mas que pode ser aproveitado para algum outro fim. Ou seja, muitas vezes a gente chama algo de lixo e ele não é lixo. Uma sacola plástica, muitas vezes, é lixo. Porque a sacola plástica é feita com plástico tão fino que ele não pode ser reciclado, ele não consegue ser reutilizado. Então,
ele tem que ser descartado. A gente não tem o que fazer mais com ele depois de um tempo. Óbvio que você pode guardar um pouco tempo em casa para jogar ou pegar o cocô do seu cachorrinho, do seu gato, mas não vai durar muito mais do que isso. Depois disso ele já é considerado lixo. Agora, uma garrafa PET, principalmente quando a gente está falando do PET do tipo 1, 2, que é um tipo de plástico que pode ser reciclado, aquilo não é lixo. Aquilo é um resíduo sólido, que pode ser reaproveitado. Então, por exemplo, poderia cortar para fazer um porta-lápis. Eu sei que isso é um tópico assim, bobo, mas a gente poderia pensar também na reciclagem desse material. Aqui é óbvio que a gente tem que pensar com muita cabeça, porque todo plástico é reciclado? Não. A maior parte do plástico não é reciclável, tá? Muito se fala, mas tá escrito lá que eu posso mandar para reciclagem. Muitos dos plásticos a gente não consegue reciclar e não vai reciclar. Então a maior parte acaba virando lixo mesmo. Mas a gente tem que tentar ao máximo reduzir o consumo desses materiais que não tem essa alternativa. Não tem como reciclar ou reutilizar ou de alguma forma dar um novo princípio. Quando a gente pensa em tampinha, por exemplo, de garrafa, é altamente reciclável. Por isso que eles têm várias campanhas. Tem alguns alunos meus que fazem parte de ONGs que recolhem essas tampinhas para ajudar em outras causas, tá? O que é bem interessante. Agora, não é qualquer material. Por exemplo, a garrafa plástica podia muito bem ser substituída por latas de alumínio, que aqui no Brasil a gente consegue reciclar quase que a totalidade delas. A gente poderia usar o vidro, que é reutilizável, então a gente poderia lavar e mandar de novo, como aquela Coca-Cola que eles chamam de KS. Então a gente tem alternativas para pegar o que a gente hoje chama de lixo e de fato ser resíduo sólido. Então aqui o trabalho seria o quê? Buscar cada vez mais materiais que seriam classificados depois do uso como resíduo sólido e aqueles que são lixo a gente reduzir o consumo deles, tá? Primeiro fazendo essa grande diferenciação. E falar sobre reciclagem ainda é importante deixar claro que a reciclagem não é muito forte ainda aqui no Brasil. Ela está melhorando em escala, mas é um trabalho muito grande por parte da indústria de reciclagem. Porque as pessoas não sabem o que é reciclado e o que não é. Isso é o tipo de coisa que deveria ser ensinado nas escolas e deveria, de fato, a gente ter um acesso maior e uma cultura maior em relação a isso. Hoje, inclusive, não existe muito mais em vários locais esse tipo de latinha aqui, que é separado em vidro, plástico, vidro falei duas vezes, metal e resíduo orgânico. Hoje a gente separa basicamente em lixo reciclável de não reciclável. Porque a indústria de reciclagem, ela já fazia a separação mesmo. Só que acaba que ela ainda tem muito trabalho e gera um custo muito elevado porque as pessoas botam coisas que não podem ser recicladas. Então tem que haver essa conscientização. Por exemplo, existe sim PETs que são recicláveis, tá? Então a gente vê principalmente o tipo 1 e tipo 2, naquele triângulozinho que aparece embaixo. Só que ainda assim você tem que lavar antes de colocar na lata para ser reciclado. Você não pode botar com Coca-Cola, com suco. Isso não pode. Aquelas garrafinhas de leite, né, o UHT, aqui no Brasil não é reciclável aquilo. Às vezes está até na embalagem, porque em outros países é possível, mas é uma máquina caríssima, que tem que separar as 3 camadas. E a gente não tem aqui no Rio de Janeiro e não tem quase nenhum local do Brasil. Então a gente tem que entender sim o que pode ou não ser reciclado. Mas enfim, eu me importo muito com esse problema, porque às vezes eu falo muito sobre isso, porque eu acho importante de cativar vocês em se preocupar com essa produção de lixo. Agora, o que vai acabar acontecendo com o nosso lixo? Vai ter diferentes destinos. Então vamos pensar primeiro no lixo hospitalar, que é um lixo perigoso, né? Porque ali é lixo mesmo, é algo que for usado no hospital, não pode ser reutilizado. E aí, não só não pode ser reutilizado, como a gente não pode jogar em qualquer lugar, porque pode contaminar uma pessoa. Então, o lixo hospitalar, normalmente, ele vai ser destinado a queima, incineração. A gente incinera, queima, sim, polui a atmosfera, mas é para evitar riscos maiores, tá? De uma grande contaminação por parte da população. Lembrar que a melhor forma de reduzir aí o lixo seria evitar o consumo excessivo. Então hoje o consumismo está levando a problemas gigantescos. A gente vê aí com empresas como Shine, Shopee, que hoje as pessoas estão comprando com mais frequência e comprando produtos de má qualidade, que usam muito pouco e que vão jogar no lixo. Então lembrar do exemplo da minha mesa lá. É melhor você comprar um produto que você vai poder usar por muito mais tempo do que você comprar algo que é descartável. Isso acontece muito com roupa. Então a gente deveria, na verdade, ter preferência por roupas que têm uma qualidade que vão durar muito mais. Eu sou muito fã, por exemplo, de uma marca que é próxima aqui, né, que foi criada aí, aqui nas Américas, que é a Patagônia. E ela é uma marca que é hoje 100% aí destinada a colaborar para o meio ambiente, porque ela foi vendida pelo dono dela, mas ela sempre teve desde o início a ideia de sustentabilidade. Então ela sempre usava materiais de grande qualidade para que o uso dela fosse longo. Então uma camisa não era para durar 2 anos, e sim para durar 20, 30, 40. E hoje eles também têm um compromisso sempre de recolher o material que você comprou para reciclagem, para reutilizar ou até para que seja doado, tá bom? Que é muito legal, muito bacana.
A reciclagem, ela vai ser um componente importante, mas lembrando que certos materiais serão muito reciclados, outros não. E ainda temos o problema da coleta seletiva. Então lembrar sempre de separar corretamente o lixo para facilitar o trabalho da reciclagem. E o ponto final e o lixo orgânico? O lixo orgânico a gente tem duas formas boas de tratar ele e não jogar num aterro sanitário, num lixão. Primeiro caminho seria os biodigestores, que é essa estrutura que aparece aqui no meu slide. Um biodigestor seria basicamente uma grande sopa com bactérias digestoras, bactérias decompositoras, que em geral são anaeróbios. Por que a gente vai escolher anaeróbio? Porque ela vai decompor de forma mais lenta e ela produz como subproduto o metano. Tá? O metano aqui, lembra que a gente falou, é um vilão, ele é um gás de efeito estufa, mas qual é a vantagem de você produzir o metano? Você produz ele e você queima ele. Então você troca um gás, que é o metano, 14 vezes mais estufa do que o gás carbônico, e você só libera um gás carbônico para a atmosfera. Ah, mas ainda assim está liberando. Sim, mas a própria decomposição já libera. Ou seja, já ia ter essa liberação. Eu estou ajudando porque nesse processo de queimar o metano e reduzir o carbono da atmosfera, eu estou produzindo energia. Então hoje, regiões que têm biodigestores conseguem às vezes iluminar a cidade só com a energia vinda desses biodigestores. Ou iluminar uma grande comunidade. Tem uma comunidade, por exemplo, na Colômbia e na Costa Rica que vive a partir da energia produzida nos biodigestores. Então todas as fezes locais, urina e também restos de alimentos são jogados para um biodigestor e ele acaba queimando esse metano produzido e usa essa energia produzida, energia térmica, energia elétrica, para sustentar o seu local. E uma alternativa mais simples é você ter uma composteira, que é basicamente você ter um solo onde você vai colocar esses resíduos orgânicos e ali vai ser decomposto. Vai produzir o chorume e vai produzir adubo. O adubo é o próprio solo ali que vai estar cheio de humus. Agora, o fertilizante é o líquido, tá? Que é produzido, que é o chorume, que geralmente é mal cheiroso e tal, mas aquilo diluído em água é um fertilizante natural. Então é interessante que a gente possa ter uma composteira que você pode usar até para depois fertilizar o solo das suas plantinhas, tá bom? Agora, para onde vai a maior parte do lixo? Ela vai ou para um lixão ou para um aterro sanitário, depende muito de onde você mora. Lixão é péssimo, lixão é a nossa forma antiquada de jogar lixo. A gente basicamente jogava uma montanha de lixo. Quais são os 3 grandes problemas de um lixão? Primeiro, a poluição do lençol freático. Então, o chorume que eu falei, que é produzido a partir da decomposição, que é rico em matéria orgânica e quando concentrado ele é péssimo, ele vai acabar contaminando o lençol freático porque ele infiltra no solo. Segundo grande problema, você está tendo essa exposição de lixo, então a poluição atmosférica aqui vai ser muito grande, porque vai liberar metano, gás carbônico e outros gases poluentes direto para a atmosfera. E terceiro, atrai vetores de doença. A gente pode pensar, por exemplo, no caso dos ratos e a leptospirose. Então, pessoas que vivem em torno de um lixão geralmente estão numa situação de maior risco e vulnerabilidade do ponto de vista da saúde sanitária. E aí, qual foi a solução que a gente criou para os lixões? Os chamados aterros sanitários, que é uma versão maquiada do lixão. Ainda assim é acúmulo de lixo, não é 100%, mas é a melhor solução que a gente criou até hoje. Primeiro, o lençol freático se mantém limpo, porque a gente vai vedar o lixo, todo ele, tanto em cima quanto embaixo, com uma manta de PVC impermeável, ou seja, o chorume ele não consegue passar por essa manta e ele vai se acumular aqui nessa região do aterro. Obviamente ele vai ser coletado, porque senão poderia aumentar a pressão local, e ele é coletado e transformado em fertilizante para ser vendido para a indústria. Então gera uma renda. Por isso tem um interesse por parte de indústrias de construir aterros sanitários, que vai gerar renda, vai gerar emprego, o que é legal. Além disso, lembrar que esse lixo vai produzir gases de efeito estufa aqui dentro, principalmente o gás metano, e a gente vai de novo coletar esses gases de efeito estufa antes que eles sejam liberados e vamos queimar. Novamente gera renda, gera emprego. Por isso que faz sentido o aterro sanitário, porque aqui eu estou liberando de uma forma controlada e eu ainda estou ganhando com a produção de energia nesse meio. Por que isso é vantajoso? Porque eu estou deixando de queimar, por exemplo, um carvão mineral, deixando de queimar gás natural numa termoelétrica. Então é interessante, é vantajoso. Além disso, não atrai vetores de doença, porque depois que a gente fecha um aterro sanitário, a gente vai ter a cobertura desse terreno e eu posso botar um parque, eu posso botar uma floresta, eu posso colocar uma cidade, tá? Hoje, por exemplo, em São Paulo já tem bairros que estão sendo construídos em cima de aterros sanitários. E as pessoas ainda ganham geralmente acesso a um desconto na conta de luz, elas vão ganhar alguns privilégios por justamente toparem morar ali naquela região.
Muita gente até mora e nem sabe que está morando em cima de um aterro sanitário. Até porque não faz muita diferença, você só não pode cavar muito para baixo. Então, em geral, os prédios não têm garagem no subsolo e tal, mas é uma pequeníssima diferença, vale muito, tá? Então, lembrando que o aterro sanitário ele soluciona os 3 problemas do lixão. Não tem poluição atmosférica e sim produção de energia a partir dela. Não tem é forte, tá, gente? Tem poluição atmosférica, mas bem reduzido. Não tem poluição do lençol freático, tem coleta do chorume e venda de fertilizantes. E não tem atração de vetores porque ela é toda coberta. Então a gente tem a substituição por um ecossistema ou por uma área urbana, tá? O que é bem legal. E agora, para a gente fechar, vamos falar aí da poluição radioativa e da poluição biológica. Poluição radioativa é a poluição derivada aí de materiais radioativos, muito associada a 2 coisas. A produção de energia nas usinas nucleares e a produção de materiais e produtos hospitalares que usam de radiação, como por exemplo a máquina de raio-x, uma máquina de radioterapia. Esses tipos de materiais vão precisar usar materiais radioativos como urânio, como césio, como outros como plutônio, e isso vai gerar como resultado materiais que ainda são radioativos, mas não podem mais ser usados por parte tanto da produção lá de energia na usina nuclear ou de um hospital. E aí esses subprodutos ainda radioativos, ainda perigosos, eles demoram anos, milhares de anos para completar o decaimento. Lembrando que sempre decai, ou seja, vai reduzindo a massa radioativa pela metade. Só que isso pode demorar muito, muito tempo. E aí o que a gente faz com esse material? A gente basicamente tem que colocar eles em estruturas vedadas por chumbo para evitar a poluição aí radioativa e depois a gente tem que levar para algum local para armazenar. Em geral, é muito comum você botar em piscinas para evitar ainda mais, tá, a liberação. Tem gente que joga no fundo do oceano, ainda não é uma boa ideia, porque a gente não sabe exatamente o impacto que isso gera para a vida lá no assoalho oceânico. E tem gente que simplesmente não descarta corretamente. E aí vem acidentes, tá? Foi o caso do que aconteceu com o Césio 137 lá em Goiânia. Então, um hospital que estava à falência joga os materiais radioativos no chão mesmo. Depois de um tempo, num parque construído ali, a criança descobre aquele material brilhante, passa no rosto, passa no corpo, e ela e a família toda vêm a morrer por causa da contaminação, por causa aí da poluição radioativa, tá? A doença da radioatividade é seríssima, são sintomas péssimos, é uma morte muito desagradável. Para quem nunca viu, vale a pena ver a série de Chernobyl, que foi feita pela... Eu não posso falar a marca, mas é alguma coisa máxima, e que a gente tem aí uma série interessante contando os eventos lá. E pensando em Chernobyl, pensando em Fukushima, a gente vê casos também de falhas numa usina nuclear que gera uma poluição radioativa em uma grande região. Até hoje é uma região que você não pode construir uma cidade. Tem visitações na região ali da Ucrânia em Chernobyl. Chernobyl, na verdade, é o nome da usina, né? Mas a área ali, Pripyat, que é o nome da cidade. Mas ainda assim é entra e sai. As pessoas não podem viver ali porque ainda há índices muito altos de radiação, tá bom? Então veja o perigo de se lidar com a radiação. Ao mesmo tempo, eu sempre gosto de fazer um disclaimer aqui, a usina nuclear, ela hoje está sendo mal aproveitada, porque ela ainda é feita da forma que a gente descobriu lá na década de 60, 80, muito tempo atrás. E hoje já tem formas melhores de aproveitar mais esse material. Porque hoje a gente usa, por exemplo, um urânio da vida e eu vou sobrar quase 90% dele sem que eu possa reutilizar na nossa usina, por causa do modelo de usina nuclear. A gente já tem modelos mais eficientes e que aí faria sentido, porque geraria até menos subprodutos. Mas a gente investe nisso? Não. Por causa desses acidentes, as pessoas têm muito medo, tá, de deixar o governo investir em usina nuclear. E às vezes o próprio governo não quer tocar muito nesse assunto. Então a gente tem que pensar realmente se não é uma boa ideia. E vale dizer que radioterapia, raio-x são tecnologias que hoje a gente depende, tá, no hospital. Não tem uma outra forma de fazer muitas vezes, tá bom? E, por fim, a poluição biológica. A poluição biológica é uma poluição que está sendo cada vez mais cobrada no vestibular, porque ela é muito importante para que a gente entenda a necessidade de se ter consciência sobre. Basicamente, o que é poluir de forma biológica? É você introduzir espécies exóticas, ou seja, espécies que não pertenciam àquele habitat, não são endêmicas do local, e por isso, quando chegam nesse novo local, não tem predadores nem parasitas aí e acabam ganhando a competição. Pegar aí um exemplo de como já até foi cobrado no passado. O coral-sol, que é esse coral que está aqui no slide, é um exemplo de coral que foi colocado aqui no Brasil através aí das navegações desses grandes barcos que transportam produtos. Então esses navios, para quem não sabe, eles são enormes, massivos. E para que eles não tombem no oceano, eles precisam ser pesados. Só que para chegar no porto, eles precisam ficar mais leves. Então o que eles fazem? Lá na China, quando eles estão pegando as nossas comprinhas, eles estão vazios. Eles botam os produtos, mas não enchem nada muito mais. E aí, quando ele vai saindo do porto, ele vai enchendo de água na costa chinesa para ele ficar mais pesado. A gente chama essa água de lastro.
para ficar pesado e não tombar durante a viagem. Quando ele chega aqui no Rio de Janeiro, no porto, ele precisa ficar mais leve de novo. Então o que ele faz com essa água? Ele libera essa água. Só que não tem só água, tem seres vivos ali. E um desses seres vivos que veio foi o coral-sol. E ele acaba chegando aqui, não tem competidor bom, porque nenhum aqui vai conseguir competir tão bem quanto ele, porque ele não é predado, ele não tem um parasita para desacelerar o crescimento dele, e aí com isso ele toma o local. Eu já até participei de um projeto que a gente retirava coral-sol e recolocava corais nativos, mas isso é um trabalho de formiguinha que não dá muitas vezes, assim, não dá uma fluidez, porque a gente tira e sempre volta, porque não há um controle muito grande por parte aí da parte governamental. Isso principalmente quando a gente fala de água de lastro, mas uma coisa que tem que ser dita é o transporte aéreo conseguiu evitar muito bem. Hoje você não pode embarcar com uma fruta qualquer, porque a fruta pode ter uma semente, e essa semente caindo num novo habitat, ela pode ter vantagem. Pegar um exemplo, aconteceu lá nos Estados Unidos. A parte ali, quando os Estados Unidos estavam ainda naquela época das 13 repúblicas, o norte era mais rico. E eles tinham umas casas bonitas com as plantas trepadeiras assim. O sul, querendo imitar essa riqueza do norte, resolveu pegar essas plantas para colocar nas suas casas. Mas o clima do sul mais quente, mais ameno, fez com que essas plantas crescessem muito. E elas basicamente devoravam as casas, virava só essa planta trepadeira. Isso mostra pra gente que uma planta, muitas vezes, ela não cresce tanto porque ela está num clima que limita ela. E se você tira essa limitação, vai ser uma doideira, porque ela vai crescer de forma aí muito questionável, muito fortemente, e pode destruir um ecossistema. A gente vê isso também aqui na Amazônia. Por exemplo, várias plantas da Amazônia têm que lidar com plantas parasitas. Se eu pego uma outra planta e boto aqui num ambiente que é super ótimo para qualquer tipo de planta, ela vai crescer muito mais do que as outras, porque ela não está acostumada e ela não tem parasitas no local. Tá? Então é muito importante tomar cuidado com esse leve traje de espécie daqui para fora. E aí pegar dois exemplos mais famosos, a gente tem o coelho na Austrália, que foi levado por um americano que acabou levando lá para caçar, só que esses coelhos não tinham predadores naturais. O que aconteceu? Eles se proliferaram muito, gerou até canibalismo, uma loucura. E a gente teve que ter um trabalho do governo para matar todos eles, então estimulou-se a caça e nunca mais pode ter coelho lá, porque já viu o problema que deu. E a gente pode estar no Brasil, o caso dos pombos, né, que foram trazidos para cá, para a gente parecer aqui o Rio de Janeiro com a nova Paris, e na verdade virou uma grande praga aqui, tá? Isso sem falar do sagui, que né, na verdade acabou roubando o espaço do mico-leão dourado e muito mais. Assim, eu poderia falar de vários exemplos, tá? Mas o importante é vocês entenderem que a gente não deve trazer espécies exóticas para outros locais, porque eles vão acabar ganhando essa competição. E para fechar essa aula de ecologia e para fechar a ecologia como um todo, falar que hoje como planeta, hoje como sociedade, a gente está melhorando no aspecto poluição, tá? Então hoje em dia a gente tem várias conferências do clima onde a gente reúne chefes de estado. Isso tudo começou lá em Estocolmo, né, na capital da Suécia, em 72, mas que depois gerou vários outros encontros. Então 20 anos depois a gente teve a Eco 92 e depois 20 anos depois a Rio +20. E nesse período a gente tem tido vários encontros. Hoje a COP, que é a Conferência do Clima, rola de 2 em 2 anos. Sempre que a gente tenha discutido novas metas, a gente vai ajustando as metas de acordo com o que a gente tem feito em detrimento em relação ao nosso planeta. E vale citar também a existência do Protocolo de Kyoto, que baniu boa parte aí da poluição atmosférica, que ajudou muito, tá, aí no desenvolvimento mais sustentável. Mas, né, a gente tem muito a caminhar ainda, mas a gente tem que valorizar o que já foi feito, porque mostra que a gente tem capacidade de melhorar, tá bom? Por hoje é só, a gente fica por aqui. Até uma próxima, um grande abraço e valeu!